Variável é isso, né? É você é, definir aqui a sua expressão, né? Por meio de uma variável e sair usando ela ao longo do seu código, né? Porque na vida real, né, suas fórmulas DAX não vão ser simples assim, de uma só linha, né? Na vida real não vai ser uma, pouquíssimas fórmulas vão ser desse jeito aqui. Na vida real, para você fazer uma análise mais avançada, né, você vai precisar trabalhar com variáveis. Tá? Vai precisar trabalhar com variáveis. Então, vamos para um exemplo aqui, é uma forma errada de fazer uma variável. Isso aqui, vamos lá. Vamos supor aqui que eu não queira criar uma medida de faturamento, que eu queira usar ela em variável, tá? Então, isso aqui eu não quero em uma medida, eu quero em variável. Então, eu fiz aqui uma variável. Declarei, né? Declaro com var. Aqui eu dei o nome da variável, então, boa prática, né? Maiúsculo, var maiúsculo, e no nome da variável, pode um Vzinho na frente de V. Tem gente que gosta de botar underline. Eu não gosto muito do underline, mas pode ser, eu gosto mais de um Vzinho. Eu gosto mais assim para indicar uma variável. Então, vá no nome da variável e aí você declara a expressão da variável. Então, nesse caso aqui, eu crio uma variável de faturamento, né, supondo que eu não queira ter feito isso aqui por medida, né, tá? Crio meu faturamento e aqui no meu resultado. Então, no meu resultado, o que é que eu estou fazendo? Estou pegando essa V de faturamento. Ó, isso aqui eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. Quer dizer, isso aqui eu até posso. Na divide aqui eu posso, usar no primeiro argumento. Na divide eu posso. Agora, com, com o primeiro argumento da calculate, eu nunca vou poder fazer isso. Por quê? Eu não posso, ó, aprenda isso, né? Eu não posso fazer calculate de uma variável. Eu nunca vou poder fazer calculate de uma variável. Por que eu não vou poder fazer calculate de uma variável? Calculate, o que é que calculate faz? Calculate muda o contexto de avaliação de uma expressão, né? Então, eu estou tentando mudar aqui o contexto de avaliação dessa variável aqui, né? Que é esse cara aqui. Estou tentando mudar o contexto de avaliação dele. Só que variável tem uma bela de uma característica que se chama, que é essa aqui. Vou até botar em negrito. Variáveis são avaliadas uma única vez. Portanto, são constantes. Variável, então, na verdade, variável não é variável. Variável não é variável. Variável é constante. São avaliadas no momento de sua definição e não no momento do uso. Tá? Então, eu não posso mudar, fazer um calculate aqui no faturamento, porque o faturamento já foi definido aqui. Quando ele definiu aqui o faturamento, morreu. Eu não mudo mais esse contexto de avaliação. Eu não posso fazer isso. Não posso fazer o cálculo, esse aqui, né? Não posso fazer um calculate com variável. Não posso. De jeito nenhum. Tá? Vai dar um resultado errado, né? Se eu fizer um calculate com variável, dá, dá um para todo mundo. Ó, eu quero fazer aqui o percentual de cada categoria, aqui, por exemplo, né? Quanto isso representa disso. E vai dar um para todo mundo. Por quê? Porque esse calculate aqui, do V faturamento, dando onda, não vai pegar para ele. Esse V faturamento aqui, se eu retornar, vai dar o faturamento. Vai dar o faturamento. É como se não existisse esse calculate aqui. Não vai pegar. É anti-calculate, né? É como se a variável fosse anti-calculate. Porque ela já foi avaliada, tá? Então, se fizer isso, vai dar um aqui para todo mundo. Porque eu estou dividindo isso por ele mesmo. Vai repetir esse valor para cada um. Aqui no denominador. O denominador vai ficar igual ao numerador. Tá? A forma certa, né? Claro, aqui o faturamento. Agora, né? Então, o faturamento normal aqui. Aí eu crio uma medida aqui de faturamento total fixo. Que eu quero chumbar esse valor aqui, né? Dar um all nele para eu mudar o contexto de categoria. Eu removi o contexto de filtro de categoria. Quero remover esse contexto de filtro, né? Para no lado de cada um aqui ficar o total. Né? Do lado de cada um ficar o total. Né? Eu remover o contexto de filtro de categoria. Então, eu calculei da minha expressão, ó, então aqui eu não posso entrar com minha variável, com o nome da minha variável aqui. Eu tenho que entrar com a expressão. E agora sim, all de produto categoria. Agora sim. Agora, calculate pode, deve, né, alternar o contexto de filtro dessa expressão.
Aí isso sim, da expressão da medida, da variável, variável é avaliada uma única vez, né? Então agora sim, né? Eu divido o faturamento do faturamento total fixo e tenho, né? Esse cara aqui agora, ó, antes esse total fixo aqui, ele retornava o mesmo valor do faturamento, né? Ó, ó, agora sim, eu tenho o total, esse total aqui em todos os contextos. Antes eu tinha ele mesmo, em cada valor por ele mesmo, aí dava um, né? Opa, eu fui na errada aqui, aqui que eu quero. Tá? Então, nunca esqueça essa característica de variável. Tá? Deixa eu ver outros conceitos aqui. Por que usar variáveis, né? Elegância do código. Deixa o seu código elegante, organizado, legível, manutenabilidade para dar manutenção depois, né? Você quebra seu código em etapas, né? É importantíssimo, né? Performance. Inclusive, para performance melhora também, né? Ele facilita o debug. O que é debug? Debug é encontrar alguma falha, algum erro. Debug é encontrar algum erro. Debugar um código é tentar achar algum erro no código. Né? Então, se ele está ali bonitinho, organizado por variáveis, facilita muito, né, esse processo de fazer o debug do código. Né? E também de testar os cálculos de partes do código. Você vai testando, né? Você vai fazendo devagarzinho, ó, por exemplo. Esse cara aqui, primeiro eu faço faturamento, eu testo. Posso pegar esse faturamento aqui e retornar aqui. Vamos testar para ver o que eu esperava que desse. Tá. Agora eu quero faturamento total fixo. Deixa eu testar esse código aqui. Opa, tá dando o que eu esperava que desse. Tá. Então, se esse está dando certo, esse está dando certo, possivelmente o resultado que envolve as duas, né? Uma dividido pela outra, vai dar certo também, né? Aí você testa também o resultado, deu certo. O resultado deu errado. Tá, mas deu errado aonde? Né? O debug aí, deu errado aonde? Fui nessa? Essa aqui tá dando certo? Não, então fui nessa. Assim você vai debugando, vai testando as partes do código para ver se está dando o esperado. Tá? Não repetir o mesmo código em várias partes da fórmula. Né? Isso ajuda também. Né? Eu não preciso repetir, desde que eu não vá usar dentro do calculate. Né? Nesse caso aqui, eu preciso repetir. Nesse caso aqui, eu fiz aqui e depois fiz aqui, por causa do calculate. Mas se fosse uma operação que não exigisse aqui fazer um calculate, aí eu usaria tranquilamente em haver faturamento. Poderia usar tranquilamente ela. Mas como foi um calculate, aí sim, aí tem que entrar com a expressão, tá? Tá. E outra característica é que elas não podem possuir o mesmo nome de tabelas do modelo, tá? Então, o nome de variável não pode ser o mesmo nome de uma tabela do modelo semântico, tá? Ó, aí aqui eu já falei, né, que elas são avaliadas uma única vez, né? Então não adianta querer usar calculate, uma variável. Outra coisa, qualquer referência à variável vai retornar o mesmo valor, dependendo do contexto de filtro. Aquela história lá, né, que não pode usar calculate. Tá? Só é possível usar uma variável se ela for definida previamente. As variáveis devem ser definidas na ordem que são usadas. Isso também é importante. Eu não posso, por exemplo, estou aqui, né? Nesse caso aqui, não, eu não posso vir aqui, tirar esse cara daqui, por exemplo, e jogar aqui para baixo. Tá? Né? Porque eu estou chamando aqui o V faturamento e estou definindo ele depois. Não, né, ele tem que estar na ordem. Né? Se eu estou usando aqui V faturamento, isso tem que ter sido definido antes. Antes dessa linha, antes da linha 13. Pode ser até depois dessa aqui, ó. Pode ser até aqui. Desde que seja antes da linha 18 agora. Né? Então, se eu chamei a variável, ela tem que ter sido declarada antes. Senão, ele não reconhece. Tem que estar na ordem, tá? É possível usar variáveis dentro de funções. Dentro de função também dá para usar o bloco var_return, tá? Dentro de funções. Eu não costumo fazer isso, eu não gosto muito, tá? Mas é possível também. Variáveis só são visíveis dentro do seu bloco var_return. Tá? Então, nesse caso aqui, ela só é visível, né? Dentro do bloco dela, de var_return. Se eu estiver usando dentro de outra função, quando sair do bloco de var_return, ela não é mais visível. Podem armazenar tanto um valor escalar quanto uma tabela virtual. Vou mostrar um exemplo. Se uma tabela virtual nunca for chamada, se uma variável
Se uma variável nunca for chamada, ela nunca será avaliada. É o conceito de lazy evaluation, né? De avaliação preguiçosa, né? Então, estou dizendo o seguinte aqui. O que estou dizendo aqui? Estou usando aqui uma V, vamos supor o seguinte aqui, ó. Vai ter uma variável aqui, vai haver quantidade, que é o soma da quantidade. Pronto, mas eu botei essa variável e não usei ela em lugar nenhum aqui. Então, ela nunca foi avaliada. Então, isso contribui para a performance, né? O DAX é inteligente, né? Se eu não estou usando ela, eu não avalio. Agora, também, quando eu avalio uma única vez. Porque a variável não é variável. A variável é constante. Ela é avaliada uma única vez dentro do seu bloco varredor. Tá. E o da tabela, né? Podem armazenar tanto um valor escalar quanto uma tabela virtual. Nesses casos aqui, foi o escalar. Ó, o faturamento total fixo, né? Limpando o contexto de categoria, isso retorna um escalar, né? O que é um escalar? É um texto ou um número, né? Nesse caso aqui, um número decimal, né? Faturamento moeda, né? Um número decimal. Aqui também é um número decimal, né? Então aqui eu não estou retornando, a minha variável está retornando números, né? Ela pode retornar texto também, né? É um escalar também, e pode retornar uma tabela virtual, né? Mas aqui, ó, aqui parte da tabela, por exemplo, eu quero uma média das categorias que tiveram faturamento acima de 10 milhões. Dessas categorias, quais foram? Foram só 3, né? Foram essas 3. Então, eu quero a média desses 3 aqui que faturaram acima de 10 milhões. Então, eu criei aqui uma tabela virtual das categorias que faturaram acima de 10 milhões, usando a função filter. Então, saindo aqui da boa prática. Estava minúsculo, maiúsculo, pô, tá vendo? Não tá boa prática, pô, tava minúsculo não, tem que ser maiúsculo. Vá, categorias acima de 10 mil, usei a função filter. Filter na values de produto categoria, o faturamento foi acima de 10 milhões. Então, isso aqui retorna uma tabela com as 3 categorias, com essas 3 de cima aqui, né? Vai retornar uma tabela com essas 3 de cima. Né? Se fizer um count rows dessa tabela, tem que estar 3, né? Tem que estar 3. Ó, se fizer um count rows dessa tabela aqui, tem que dar 3. Foram 3 acima. 3. Que são esses 3 aqui. E aí, o resultado é o average X. Então, vou iterar essa tabela. Linha a linha o faturamento e no final fazer uma média. Poderia fazer diretamente isso aqui? Poderia, né? Poderia fazer isso diretamente? Poderia, né? Mas é aquela história, né? É aquela história da variável, de testar, deixar seu código mais elegante, né? E testando resultados. Testando resultados, vamos fazer esse filtro aqui, vamos fazer um control disso para ver se deu os 3 mesmo que estão acima dos 10 milhões. Deu 3, opa, estou no caminho. Né? Então, grande sacada da variável, né? Essa otimização aí, nesse debug aí. Então, faço uma average X em cima dessa tabela, né? Que é essa aqui, do faturamento. Então, vai falar na tabela com os 3, vai fazer o faturamento desse, o desse e o desse, no final, vira uma média, né? Aí deu 18 aqui. Então, é essa média aqui, né? Essa média aqui. Claro, checa isso, né? Já mostrei várias vezes aqui a forma mais interessante de checar isso. Pode pegar a calculadora aí. O risco é grande, né? De errar alguma coisa aqui, né? Digitando aqui na calculadora, né? O risco é grande. Por isso eu sempre gosto aqui de usar o Analyze em Excel, né? Para fazer essas checagenzinhas, né? Mais fácil, né? Mais rápido também. O que eu peguei lá? Eu peguei categoria, na linha, e peguei o faturamento no valor, tá aqui, aí eu quero ordenar, como é que ordena isso? Aqui, não tá, né? Ordenei errado, aqui, né? Bom, são esses 3 aqui, né, que eu quero, né? Eu quero testar a média desses 3 aqui. Tá em inglês aqui, esse meu Excel aqui tá em inglês, né? Como é que é average aqui, né? 18,362. Né? 18,362, tá? Tá abreviado aqui. Beleza? Mas só para checar. Beleza, né? Então, variável é uma excelente prática.